Quais as mudanças que ocorrem no seu corpo treinando 100 dias? E nosso foco hoje vai falar principalmente para quem quer correr a Maratona de Santa Maria e faltam 100 dias para ela. Eu me chamo Felipe Fagundes. Eu sou o Nestor Júnior. E junto a gente vai te explicar tudo o que você precisa saber para melhorar o seu desempenho e, consequentemente, fazer com que você atinja a sua meta dentro de 100 dias. Hoje a gente vai abordar, né, Nestor, alguns pontos relacionados à parte fisiológica e mental. Exato, serão 4 tópicos. O que muda na sua parte cardiovascular, o seu coração e o seu pulmão, o que muda nos seus músculos, o que muda nas suas articulações e ossos e também o que muda na sua cabeça. E o primeiro tópico deles é a parte cardiovascular. Exato. Então a gente vai entender o seguinte, cara. De forma geral, a primeira coisa que vai acontecer nesse primeiro momento, se você... Vamos pensar o seguinte, Nestor, a pessoa está começando e ela quer... Nunca correu ainda. Exato. Ao longo de 100 dias, a gente quer fazer com que ela corra os seus 5 ou quem sabe até mesmo chegue nos 10 km. Exato. Isso vai depender muito de qual o histórico anterior. Então, de repente, se tu está começando do zero mesmo, não fez nenhuma atividade antes, é totalmente possível. Exatamente. Talvez para correr o primeiro 5. Agora, se você já praticou outros esportes, já faz alguma musculação, alguma coisa, tem assim, uma rotina de treinos estruturados, praticou esportes na infância e adolescência, vai ser mais fácil talvez já conseguir correr os 10 km nesses 100 dias. Exatamente. Então, uma das coisas que vai acontecer é o aumento do seu VO2 máximo. E esse aumento do VO2 máximo, ele acontece porque a gente vai ter uma rotina de treinos para elevar essa capacidade. Porque hoje, uma pessoa que está começando, o VO2 máximo dela é suficiente, quem sabe, para subir 3, 4, 5 lances de escada. Vai dar um piquezinho até pegar o ônibus. Pode ser, mas a gente quer deixar você em condições de correr 5 km. Correr por 20, 30, 40, 50 minutos, 1 hora correndo. Exatamente. Então a gente vai fazer com que esse VO2 ele aumente. Segundo parâmetro que vai acontecer. E o VO2, para quem não sabe, é o consumo máximo de oxigênio. E essa variável, ela está associada com menor risco de mortalidade em qualquer coisa que tu pensar. Então ela é extremamente importante pensando na sua saúde a longo prazo e, é claro, também para a performance na corrida, né? Com certeza. Segundo parâmetro muito importante nesse aspecto cardiovascular é a melhora da capacidade de capilarização. O que significa isso? Pensa que hoje, quando você vai fazer uma pequena atividade, qualquer atividade que você for fazer, você sente aquele formigamento lá nas pernas. Exato. Sente que as suas pernas parece que elas não respondem àquela atividade. Por quê? Porque lá nas suas pernas, você não consegue fazer com que aquele sangue nutrido de oxigênio, ele chegue até lá. O que acontece? Então a gente melhora essa capilarização. E isso é muito importante para que você consiga correr sem se fadigar. Exatamente, porque aí a gente vai aumentando a quantidade de vasos sanguíneos, vai aumentando essa capacidade do seu corpo, levando mais oxigênio, através do VO2 máximo que a gente também está melhorando, e aí tu vai ficando mais rápido. Terceiro ponto, que melhora bastante, é a tua capacidade respiratória. Talvez se você começando agora, se corre, dá um trotezinho, já fica com aquela sensação da respiração um pouco mais pesada. Com o processo de treinamento, você vai perceber que isso vai ficando cada vez menor para uma mesma intensidade. Você ganha fôlego. Ganha fôlego, exatamente. E no final da atividade, talvez se você termine agora a corrida que você tentou fazer ou um treino, você vai ficar com um cansaço que vai durar um pouquinho mais de tempo, às vezes uns 30 minutos, 40 minutos depois, porque o seu corpo ainda não está preparado. Mas em 3 semanas, você já vai conseguir perceber uma melhora que após terminar o treino, você já vai ficar muito mais disposto logo na sequência e para fazer as outras atividades também. E lembrando que tudo isso que a gente está falando são em 100 dias. E a gente está falando aqui, vou colocar bem grande aqui para o pessoal lembrar, que é em 100 dias isso vai acontecer. Mas essas primeiras adaptações, a gente está falando em 20, 30 dias, já estão acontecendo. Exato. Então isso é muito importante. Próximo elemento que vai agora, a gente vai para a parte muscular, Nestor. O que acontece com os músculos de quem está começando? Se tu está começando agora e não faz nenhuma outra atividade, seus músculos provavelmente não têm um bom recrutamento de fibras, eles não são fortes, eles não têm a capacidade de suportar mais tempo correndo. E conforme nós começamos nessa prática, o seu cérebro vai mandando sinal lá para os músculos das suas pernas para eles se ativarem mais. Então, opa, se no início eu ficava com a perna mais cansada, agora eu já tenho mais músculos para fazer o mesmo trabalho. Uma questão neural. Também os músculos vão ficando mais fortes. Tu vai perceber que antes tu cansava, ficava com as pernas pesadas por ter que caminhar no centro, fazer uma compra, vou viajar para outra cidade e ficava com esse cansaço nas pernas, agora isso já vai diminuir, porque tem toda essa questão da vascularização que vai estar melhorando, do aporte de oxigênio, mas também esse próprio músculo vai ficando mais forte e isso faz com que melhore a sua recuperação e a sua força de maneira geral, né?
Então a gente está falando, então, aqui a gente tem o ganho da força e a melhora dessa capacidade neuromuscular de recrutar, né? Exato, esses músculos. Exatamente. E aí tem um ponto também. Às vezes você está começando, você pode achar que a sua técnica de corrida é um pouco arrastada, pode achar, não, mas eu não sei correr. E a gente já tem que falar, tem que tirar esse elefante da sala aqui, né? Exato. Que não existe nem jeito certo de correr, nem jeito certo de respirar, né? Que também é outro ponto. E aqui a gente entra principalmente nesse aspecto técnico agora da corrida. Então a gente tem o componente, os componentes fisiológicos, mas tem o componente técnico que é muito importante, porque a pessoa está começando, ela diz, eu não vou correr porque meu jeito de correr é feio, porque eu corro arrastado, porque isso não é para mim, porque para mim ainda ter uma assessoria ou começar a correr com uma assessoria, eu tenho que estar correndo melhor. Não é isso que precisa acontecer. O que você precisa é entender que o primeiro passo é começar. Os ajustes que vão acontecendo na sua mecânica da corrida, elas acontecem por esses elementos estarem evoluindo. O seu VO2 evolui, seu fôlego evolui, você ganha mais força, você tem mais capacidade de recrutar essa musculatura e, consequentemente, a sua parte técnica melhora também. Você vai educando o seu corpo a pisar de uma maneira melhor no solo. Porque pensa, é igual quando você está vendo, se você tem criança, tem alguém pequeno em casa, a criança está começando a correr, a caminhar, ela faz isso de uma maneira um pouquinho mais desajeitada, mas logo ela já se ajusta. Se a gente vai começar qualquer atividade, se eu vou pegar esse apagador, eu vou tentar jogar ali ele dentro do cesto do lixo, por exemplo, a primeira vez eu vou errar, a segunda eu vou errar, talvez não vai ser tão bom, mas conforme eu vou fazendo isso, vai melhorando a minha capacidade, eu vou entendendo o nível de força, o quanto que eu preciso fazer disso, e eu sei que daqui 20, 30 tentativas vai ficar bem mais fácil. E com a corrida é a mesma coisa. Então a primeira vez que a gente corre parece tudo muito estranho porque a gente não está acostumado. Agora a gente vai mantendo a consistência, 20, 30 dias correndo, você já vai perceber uma melhora bem grande em toda essa sua questão mecânica. Exatamente. E essa parte técnica aqui, você não precisa ficar preocupado no início. Não pense que você tem que movimentar o braço do jeito certo, que você tem que dar a passada correta. Não pense nisso. Pense principalmente em começar e desenvolver essas valências de acordo com o seu processo de treino. Porque acontece, no início, a gente muitas vezes mais caminha do que corre. Principalmente se você está começando do zero para chegar nesses 5 a 10 quilômetros. Só que com o passar do tempo, essa transição vai acontecendo, onde você fica mais tempo correndo do que caminhando. Até chegar no momento que tu vai fazer todo o treino correndo. Exato. Então é um processo natural para a sua evolução. E Nestor, junto com isso, e acho que um dos últimos elementos desse aspecto que a gente quer tratar com você hoje aqui, e lembrando, né, se ele não está inscrito no canal, o que ele tem que fazer? Precisa se inscrever no canal, porque se você estiver inscrito no canal e deixar o like nesse vídeo, eu tenho certeza que tu vai correr uns 5 a 10 quilômetros. Pegando essas dicas ainda, aí é garantido mesmo. E se quiser dar um próximo passo ainda para realmente ter toda essa organização e chegar no dia da sua prova correndo bem, correndo feliz, o que a pessoa tem que fazer? Clicar no primeiro link da descrição e dar um próximo passo importante, que é se tornar um aluno Pro Elite. Você pode ter todo o apoio Pro, principalmente pensando na Maratona de Santa Maria, Exato. Todo o apoio Pro clicando no primeiro link da descrição. Exato. Vamos lá, Nestor. Último elemento é o aspecto mental. Esse que muitas pessoas falam, não, mas eu não tenho cabeça para correr. Nossa, mas correr 5 km é muito tempo, correr 10 km é muito tempo. E é um processo natural que, conforme você vai evoluindo dentro dos seus treinamentos, a gente vai construindo confiança, porque a confiança ela é pautada nas evidências. Sempre quando a gente faz um treino ou faz algo e a gente faz bem isso, a gente termina com uma sensação boa, que é o caso de fazer os treinos estruturados para correr os 5 a 10, que esse é um dos erros que o pessoal comete, né? Começa pensando assim, não, se eu quero correr 5 km na Maratona de Santa Maria, eu correr 10, o que eu preciso fazer? Fazer todos os dias aquela distância. Fazer todos os dias 5 km para chegar no dia da prova. Só que isso provavelmente não vai ser a melhor estratégia, porque se tu não consegue correr ainda e tu vai fazer isso, no primeiro dia talvez tu corra 2 km, 3 km, no segundo dia talvez tu vai correr um pouquinho menos ou um pouquinho mais, só que tu vai gerando um desgaste muito grande no seu corpo, não vai dando tempo para acontecer essas adaptações, porque mais treinos não quer dizer melhor, e aí tu vai baixando a tua confiança, porque tu termina todo o treino cansado, para baixo, às vezes tu vai fazer o treino, nossa, mas não consegui correr a distância que eu fiz ontem. E isso vai minando a tua confiança. Agora, quando a gente tem essa estrutura de treinos planejado para tu chegar no dia da prova e poder ter esse potencial máximo, a tua confiança ela vai aumentando treino a treino, tu vai se sentindo bem, tu vai se sentindo mais motivado para continuar o treinamento, porque isso é um processo bem importante, e aí tu chega lá e consegue atingir o objetivo. E eu vejo como um papel muito importante nosso de treinador é que
essa confiança, ela vai acontecendo a cada semana, a cada treino e principalmente a pessoa entender que nesse início, quando eu quero correr pela primeira vez 5 ou 10 quilômetros, é normal que em algum momento, quem sabe, eu tenha que caminhar. E tá tudo certo. Por quê? Porque num primeiro momento, quando eu quero concluir uma distância, seja ela 5, seja ela 10 quilômetros, eu tenho que entender que dependendo do percurso com mais subida ou descida, e é um caso muito específico aqui da maratona de Santa Maria, ele vai acontecer muitas vezes, eu tenho que, quem sabe, caminhar por 30 segundos, por 100 metros, por 150 metros, para que você consiga cumprir a distância. E não tem nada de errado. A gente tem que entender que faz parte de um processo de evolução. E você pode concluir a sua prova de 5 ou 10 quilômetros tendo que fazer uma pequena caminhada. E isso não pode influenciar mentalmente de forma negativa. Porque muitas vezes a pessoa se trava porque ela acha que não está conseguindo evoluir de forma suficiente, mas para e pensa. No início desses 100 dias, o que você fazia antes? Quem sabe você não corria nem 1 quilômetro e agora você está conseguindo correr os seus primeiros 5 quilômetros. Que grande evolução. Sim. Uma grande evolução. Então, mentalmente, isso é muito positivo. E você reforçar isso para você, o quanto você evoluiu, o quanto você se sente capaz. Que antes não era incapaz, quem sabe, de correr 500 metros, 1 quilômetro, agora você é capaz de correr 5 quilômetros ou até mesmo 10 quilômetros. Exato. Então, todo esse processo de construção, essas mudanças fisiológicas e mentais, partem principalmente de ter um treinamento estruturado e entender esses princípios que a gente está falando aqui para você, porque é isso que vai fazer você evoluir, mas principalmente é ter consistência no treinamento. Exato. Porque não vai adiantar nada tu pegar, começar, correr 2 semanas, e aí tu para uma semana de correr, para 2, depois volta a correr mais 2. É muito mais inteligente, muito melhor para o seu corpo, que você vai aumentando gradualmente essas distâncias, vai dando tempo para o seu corpo adaptar, porque essas adaptações, elas demoram aí. Normalmente a gente tem uma mudança corporal a cada 3 a 6 semanas, né? Principalmente a cada 6 semanas você vai ver uma percepção muito grande de mudança no seu condicionamento. Seja você conseguindo correr por mais tempo, seja você conseguindo correr com uma velocidade um pouquinho mais rápida, seja você sentindo as pernas mais leves para aquela mesma velocidade. Então a gente tem aí no mínimo 6 ciclos, né? 6 semanas, 100 dias, vai dar mais ou menos 2 ciclos que você pode perceber grandes mudanças no seu treinamento. Exato, mais de 3 meses aí para fazer essa progressão. E uma coisa muito importante, tá? A ideia desse nosso material aqui não é deixar complexo. Não é você achar, poxa, é muita coisa para mim fazer. Não, é facilitar para você. É você que quer entender um pouco mais essa parte fisiológica e o que envolve no bastidor do treinamento. Mas principalmente se você quer dar um próximo passo, se tornar um aluno Pro Elite, é você simplesmente receber a nossa metodologia na palma da sua mão, aí no seu celular, e simplesmente executar. Dentro do nosso método Pro é isso, a gente traz a organização, a estruturação para você que você precisa para evoluir e você vem com o papel da responsabilidade de seguir e principalmente elevar a sua performance, que é o nosso papel como treinador fazer isso, né, Sr. Exatamente. Então, a gente espera você na Maratona de Santa Maria, caso você deseje treinar conosco. E se você também não for correr a Maratona de Santa Maria, só está assistindo esse vídeo, material te ajude. Esse material também vai te ajudar. Porque todos esses detalhes aqui, a gente está falando que não é somente para você correr mais. É para você ter mais confiança no seu dia a dia, é para você se sentir melhor, é para você viver por mais tempo, é para você ter mais qualidade de vida no seu trabalho, com a sua família, com os seus filhos, com os seus pais, para que isso tudo se torne uma maneira que você fique melhor no seu dia a dia, né? Essa auto-performance, você consiga ser uma pessoa melhor. Perfeito. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para receber esses e outros conteúdos. E se você quer dar um próximo passo importante, não esqueça de clicar no primeiro link. A gente se vê e até mais. Valeu, senhor.